Olá, bom dia, como vocês estão? Vamos lá para o nosso devocional de segunda-feira. Vamos ouvir uma palavra viva, uma palavra que é eficaz nas nossas vidas e que transforma, que separa a alma do espírito, que cura e que nos salva. Amém? A palavra de hoje está lá no livro de João, no Evangelho, de João, no capítulo 4. E nós vamos falar sobre uma mulher ferida. Uma mulher que não tem nem referência do seu nome na Bíblia. Uma mulher que foi chamada Mulher de Samaria. Nós vamos entender por que ela não tem referência de nome e por que ela foi chamada a Mulher de Samaria. Amém? Se você quiser dar uma pausa nesse áudio, vai lá, pega a tua Bíblia, pega o caderninho de anotação, pega a caneta, lápis, que eu tenho certeza que você vai sentir te transbordar na vida de outras pessoas. Essa palavra, na vida de outras mulheres. Porque tudo que nós recebemos, nós não podemos reter. Nós temos que ser como fontes de água viva. Amém? E essa mulher aprendeu o que é uma fonte de água viva. Começa assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. Nós vamos falar de uma forma diferente hoje. Versículo e uma explanação. Aqui o que é importante a gente entender é que Jesus estava sendo julgado. Ele estava sendo julgado que ele estava tomando o lugar de João. O João abriu o caminho, né? João preparou o caminho para a vinda de Jesus. Ele batizava, mas ele dizia: ei, eu te batizo com água, mas aquele que vai vir, ele vai te batizar com o Espírito. E Jesus passou pelo mesmo processo. Ele foi batizado por João, né? Ele foi batizado e logo depois que ele foi batizado, ele recebeu o Espírito que levou ele para o deserto. Aqui não havia ainda iniciado o chamado de Jesus. Lembra? O único milagre que ele tinha feito até aqui tinha sido transformar água em vinho, que inclusive ele fala para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Aleluia! Então, muitas vezes, este julgamento vem sobre as nossas vidas. Mas nós não devemos deixar de fazer o que nós temos que fazer da maneira em que Deus permite, enquanto não é chegada a hora. Por quê? Porque existem pessoas pelo caminho. Jesus aqui ia se encontrar com essa mulher. Eu acho tão tremendo, ele transformou água em vinho. E depois ele começou a transformar pessoas. Você está disposta hoje a ser transformada por Jesus? Porque ele tem uma palavra que vai transformar a sua vida. Então continua no verso 4. E era necessário passar por Samaria. Por que eles dão ênfase a isso? Porque Samaria era um lugar que rejeitavam os judeus e Jesus era judeu. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, né? Tinha herança ali. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se
assim junto da fonte. Ele estava cansado, mas ele sentou junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, em torno de meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque Jesus estava ali na beira do poço, cansado e com sede. Aí continua: porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Acho tão interessante porque ali nos versos anteriores diz assim, ó, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ali já nos dá um sinal de que os discípulos não precisariam passar por Samaria. Somente Jesus. Eu leio ali no singular. Então, Jesus precisava passar por Samaria. Muitas vezes nós esperamos de tantas pessoas, de homens na terra, mas somente um precisa passar na nossa vida: Jesus. Somente Ele. E disse-lhe, pois, a mulher, no verso 9, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Na minha Bíblia está ali entre parênteses, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aqui é um verso-chave, porque aqui eu vejo claramente a ferida dessa mulher. Claramente. A evitação de relacionamentos. Ela já deu um corte ali nele. Sabe, quando algumas pessoas estão feridas, a maioria, elas muitas vezes se tornam rudes, grotescas, sabe? Pessoas assim, hostis. Quando chega alguém perto, ela já, na forma popular, dá uma patada. Ela não quer continuar o assunto. Essa mulher vinha ali no meio-dia, não era hora de buscar água no poço. As outras mulheres iam no amanhecer e no entardecer, onde o sol estava mais baixo. Os poços ficavam às beiras das cidades. Então, ali é um sinal claro de que ela tinha uma ferida emocional em relacionamentos. Porque ela já cortou Jesus, ela não queria continuar essa conversa. E você entende que quando pessoas feridas nos atacam, nós precisamos insistir em cuidar delas, porque são as que mais precisam. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele que te daria água viva. Jesus, ele provoca ela, no sentido de ele mexe com essa ferida. Às vezes existem dores nas nossas vidas que não foram mexidas por pessoas, apesar de Jesus usar pessoas para mexer nas nossas feridas, mas foi mexida por Jesus. E quando Jesus mexe na nossa ferida, é muito pior do que alguém humano mexe. Porque Jesus, ele não tem dó de nós. Ele acredita em nós mais do que nós mesmos. Ele acredita no nosso potencial porque ele vê o nosso futuro. Então, se Jesus está mexendo na sua ferida neste momento, fique tranquila. Porque ele tem um bálsamo para curar, para limpar. Eu costumo dizer que Jesus é cirúrgico. Muitos anos atrás, Deus me deu uma palavra sobre como Jesus limpa uma ferida. Qualquer hora eu trago aqui para vocês. E é tão lindo porque é cirúrgico. Ele não vai só jogar um panezinho, uma gazezinha ali e deixar. Ele vai tirar aquela gaze que está cheia de pus. Isso já vai incomodar você. Ele vai cortar tudo aquilo, ele vai cortar a pele que ficou seca, sabe? Quando você tem uma ferida grande, se você já teve, já viu de alguém, e aí ele vai limpar aquilo, vai doer,
Muitas vezes para fazer isso tem que botar uma anestesia, sim ou não? Né? Olha a anestesia de Jesus aqui, ele pediu um favor a ela. Ele precisava? Jamais. Ele não precisava. Jesus passou 40 dias no deserto. Você está entendendo? Ele não precisava. Mas ele pediu ajuda. Algo tão forte. Quando nós temos que ajudar alguém, nós devemos nos colocar um nível abaixo dela. Sabe? Não vinha arrotando santidade, não vinha arrotando inteligência, intelecto, não. Tem uma frase na psicanálise que diz assim: você pode aprender todas as técnicas, todas as teorias, mas quando você for tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Aleluia, Jesus. E é isso. Quando nós fomos colocados a cuidar de uma pessoa, muitas vezes o que ela precisa de início é um abraço. Jesus usou de uma sabedoria imensa aqui. Ele pediu a ela um favor. Sabe por quê? Porque ele sabia que ela estava ferida. Pessoas feridas, elas não aceitam ajuda de início. Olha que coisa mais linda. Pessoas feridas não aceitam ajuda de início. Elas estão acostumadas a fazer tudo sozinha, não tem mais ninguém por elas. Sabe, foram abandonadas, traídas, rejeitadas, incompreendidas. Elas não sabem receber mais ajuda de ninguém, porque ninguém ficou na vida delas. Aqui era isso que aconteceu com essa mulher. Os homens que chegavam na vida dela era só para aproveitar. Como ela ia confiar num homem e ainda judeu que falava com uma samaritana? Você está entendendo? Era óbvio que o pensamento dela era mais um que veio só para me usar. Aleluia! Ah, Deus é tão maravilhoso. Então ele pediu algo a ela, porque ele sabia que era o que ela sabia fazer. Ele conhecia a ferida dela. Quando uma mulher está muito ferida, ela já não faz mais por ela. Ela cria uma codependência. É só para os outros, é só para os outros, é só para os outros. Porque ela está buscando uma aceitação, ela está buscando uma validação. E Jesus usou disso. E aí, continua assim, ó. Olha o que ela disse para ele quando ele disse que se ela conhecesse quem ele era, ela que pediria de beber, mas ela não sabe pedir. Oh, Deus maravilhoso. Ela não sabe pedir ajuda. Ela tá ferida. Ela diz para ele, ó, Senhor, se tu não tens nem com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem essa água viva? Olha isso. Mulher inteligente. Só que ela estava olhando da forma natural. Ela olhou para Jesus e falou, Senhor, não tem nem com que pegar, tá pedindo para mim? Como é que eu vou te pedir uma água que vai matar minha sede assim? Mas ela queria saber. Ela usou de pergunta. Mulher inteligente usa de pergunta. Como é que eu faço isso então? Ah, Deus, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela falando para Jesus, que nos deu esse poço, bebendo dele próprio, e os seus filhos, e o seu gado. Ela conhecia toda a história dali. Então ela estava questionando Jesus, se era maior do que Jacó que fez esse poço, o dono do poço. Só que ela estava no natural. O dono do poço ali era Jacó, um homem que sabia abrir poços. Aqui tem um grande mistério, uma chave para a sua vida. Quando você depende de homens, você pode encontrar água em poços. Mas poços têm água parada. Mas quando você depende de Jesus, Ele tem a fonte de água viva que jorra. Ele tem a fonte que nunca mais vai cessar na sua vida. Você nunca mais vai ter sede de água de poço.
água parada, que você depende de homens, de pessoas. Quando eu falo homens, eu falo gênero humano, não de gênero feminino e masculino. Aqui, ela estava procurando água de forma natural ainda. E olha o que Jesus respondeu para ela: quando qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Sim ou não? Você toma água todos os dias, não é? Olha o que ele continua: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se fará nele. Ei, tem uma fonte de água dentro de você. Quando você ouve essa palavra, uma fonte dentro de você quer jorrar para outras pessoas. Se você não sente isso, é porque você ainda não recebeu Jesus como seu único, suficiente Salvador. Você precisa entregar sua vida para Ele, porque é isso que Ele faz em nós. Nós nos tornamos fonte. Sim, somos criticados, como Jesus foi ali no começo, mas que coisa, só fala de Jesus, só fala da Bíblia, todos os dias. Gente, a fonte não para de jorrar, é maravilhoso. Não deixe que tampe a sua fonte. Porque homens podem entulhar poços, não dependa de poços. Seja fonte, ela que jorra água viva. E ela entra dentro de nós para ser jorrada em outras vidas. É tão lindo. Esse diálogo para mim é um dos mais lindos da Bíblia. E a mulher diz então: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ela estava cansada. Quando você busca água em poços humanos, você se cansa, porque não tem fim, é todo dia. Ela ia todo dia ali e ela estava cansada de ir sozinha. Ela estava cansada. Se você conjecturar isso para os nossos tempos, talvez as outras mulheres, umas se ajudavam às outras. Mas aquela ali não tinha ajuda nem de outras mulheres. Não era só de homens, é de outras mulheres. Ela era rejeitada, abandonada. Será que hoje nós não vivemos muitas coisas assim? Quantas vezes eu já vi mulheres que se divorciaram ou que estão sozinhas, viúvas até, e não são cuidadas por outras mulheres. São abandonadas, rejeitadas, como se Jesus tivesse esquecido delas. Não, só a religião que esqueceu. Sabe por quê? Eu vejo isso nessa mulher. É muito profundo, não sei se eu vou conseguir explanar tudo aqui. É uma pregação para 2 horas, talvez. Mas Jesus continua provocando ela e manda ela chamar o marido. E ela diz que ela não tem marido. E ele fala: disse bem. E nem o que está com você agora é seu marido. Sabe, ela dependia desses homens, porque naquela época as mulheres precisavam dos homens porque elas não podiam trabalhar fora e ganhar os seus recursos. Então, provavelmente ela tinha algum que ajudava nisso. Mas não era marido dela. Não dava um nome a ela. Por isso que eu comecei dizendo para você, ela não tinha nome. Você está entendendo? Nenhum homem tinha honrado ela naquela época, precisava de sobrenome. Se você vê bem as histórias, fala: fulano, filho de Beltrano, que é filho de Ciclano. É sim ou não? Cita o nome dos pais. E ela não tinha isso. Era uma mulher sem nome, sem honra. Ei, mas Jesus pega. Eu sinto tanto Deus nessa palavra. Jesus pega essa mulher sem honra. Pega essa mulher sem nome.
e faz virar referência na região. Porque até hoje nós conhecemos a história dela, que é a mulher de Samaria, uma terra também rejeitada, uma terra também que rejeitou Jesus, uma terra que foi ali abandonada. E aí Jesus pega uma mulher de referência de rejeição e transforma de referência de nação. Aleluia, Jesus, ora, canta, rebacine, canta. É tão forte essa palavra. Ela é tão profunda, porque depois continua ali. Deus não permite continuar nesse momento, mas aqui fala de religiões. Aqui fala que essa mulher conhecia a palavra. Ela conhecia o Alcorão dos judeus. Porque ela questiona Jesus. Ela fala, olha só, o senhor é judeu, né? Ela não falou? Como é que um judeu conversa com uma samaritana? Depois ela fala que ele demonstra eu ser maior do que Jacó. Peraí, ela começa a entender. E agora eu vejo que tu és profeta. Ela começa a entender que quem falava com ela era Jesus. Essa mulher tira de Jesus uma fonte de água viva e deixa para trás o seu cântaro. Sabe por quê? Porque ela não iria mais precisar do poço. Ela não iria mais precisar buscar água no poço. Aleluia. Ah, Deus. É tão tremendo que Jesus diz para ela, né? Que ela era uma pessoa sem nome. Ele falou para ela, isso também não é seu. Essa ferida que Jesus está abrindo na sua vida de novo, ou maior, é para que ele cure totalmente. É cirúrgico. Você nunca mais vai precisar mexer nessa ferida. Porque é uma fonte de água viva que se chama Jesus vai saciar toda a sua sede, vai curar todas as suas feridas. Essa mulher, ela ficou tão maravilhada, do que ela tinha recebido, que ela deixou seu cântaro. E ela voltou para a cidade e disse àqueles homens: vindes, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é esse Cristo? Ela foi anunciar Jesus para os outros. De uma mulher com referência de rejeição, ela se tornou uma referência para a nação dela. A mulher de Samaria, aquela que falava de Jesus. Aquela que pregava sobre Jesus. Aleluia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida. Mas tenha certeza que o que Ele faz nas nossas vidas é para que muitos vejam. Talvez a sua dor esteja espremendo em você sentimentos, emoções, pensamentos ruins, porque você ainda não entendeu que isso é para que algumas pessoas vejam o que Cristo faz. Não, Cristo não abre uma ferida para deixar ela aberta. Ele abre a ferida para curar e deixar uma cicatriz. Mulheres de fé, mulheres de Cristo,
possuem cicatrizes sim. Cicatrizes de feridas curadas. Que você olha e diz, aqui passou Jesus. Aqui havia uma ferida e ele curou. E agora só resta a cicatriz, para que eu nunca esqueça o que ele fez na minha vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, aqui estão suas filhas. Eu não sei o tamanho das feridas, eu não sei aonde estão as feridas, mas o Senhor as conhece antes mesmo delas serem geradas. O Senhor mesmo tem mexido em algumas feridas para curar. Pai, traz a mente dessa mulher hoje, Pai, o entendimento. Revela, Senhor, que ferida que o Senhor está mexendo, que ferida que o Senhor quer mexer, que ferida que o Senhor vai abrir, Pai. Que ela possa, Senhor, ter um relacionamento contigo. Para ouvir de Ti, Senhor, não de homens, mas de Ti. Porque homens apontam falhas, mas o Senhor aponta feridas. Aleluia. E aí o Senhor revele a ela, Pai, que o Senhor vai mexer nessa ferida, mas não é para matá-la, é para curá-la. Para que elas não sangrem mais em cima de outras pessoas. Para que elas consigam se manter em silêncios quando for necessário. Para que elas não exponham mais a sua vida para todos e qualquer um. Ah, Senhor, ensina ela a guardar, Senhor, a se guardar para Ti, a entrar no secreto, Senhor, a depender da fonte, Pai, de água viva, para que uma fonte de água viva, Senhor, possa vir jorrar de dentro delas. Pai querido, em nome de Jesus, que seja a sua voz, o seu espírito, convencendo elas, Pai, desta ferida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Papai amado, visita essa casa, essa mulher, Senhor, essa família, Senhor. Restaura, Senhor, traz a alegria dela de volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio, Pai, que como o Senhor restaurou a sorte de Jó e trouxe de volta o riso, a alegria, o Senhor restaurará essa casa, essa vida, esse coração, Senhor. Eu não sei de que forma, Pai, eu não venho trazer ilusões, mas sim, Deus, uma fonte de água viva. E que seja a sua voz falar a ela, Pai, como vai ser essa restauração, aonde vai ser essa restauração, Pai. Cura ela, Senhor, para ela poder manter segredos contigo. Cura ela, Senhor, para ela poder manter mistérios contigo, Senhor. Porque sabemos, Pai, que o Senhor ama ter mistério conosco. Que o Senhor ama ter segredo conosco. Ah, Senhor. Pai querido e amado Deus. Que elas possam transbordar, Senhor, de tanto, Senhor Deus, alegria e júbilo. Pela ferida curada, Pai. Que elas possam, Senhor, trazer alegria para outras mulheres, outros lares, Senhor. Que elas se tornem, Senhor, essa fonte de água viva que venha jorrar de dentro delas, assim como disse a sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor. Cura maldições hereditárias, Pai. Cura, Senhor Jesus, essas mulheres, Pai, de palavras contrárias que foram liberadas desde o ventre da sua mãe, Senhor. Traz a consciência, Senhor Deus, dessas palavras, Pai. Traz a consciência, Senhor Jesus, dos traumas, Pai. Abre, Senhor Deus, este baú do inconsciente, Senhor, para que elas possam deixar o Senhor curar, Pai. Tira toda a vergonha de falar, Senhor Deus, desse abuso. Tira toda a vergonha, Senhor, de falar dessa traição. Ah, Senhor Jesus, que elas possam encontrar alguém confiável, Senhor. Assim como essa mulher encontrou Jesus, que era um Deus.
em forma de homem, que elas possam encontrar na terra alguém confiável, Senhor, para trazer a luz, para elas trazerem a luz, Senhor Deus, para esse trauma, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam ter alguém confiável, Senhor Deus, para falar, Senhor, de pecados, para falar daquilo que elas viveram na infância, Senhor, para que uma luz possa ser jogada nisso e elas possam ser curadas e liberadas, Pai. Ah, Senhor, eu creio, Senhor, neste dom. Eu creio, Senhor Deus, na sua palavra. E eu uno, Senhor, a minha fé com a fé dessa tua filha hoje, que está ouvindo e crendo nessa palavra, que está em choro, Arebaciri canta, que está em choro lavando essa louça, Senhor. Que ela possa, Senhor Jesus, ser liberada desse passado, para que ela possa sair de lá, Pai, e avançar na sua vida cristã, que ela possa avançar na sua vida profissional, que ela possa avançar na sua vida como esposa, como mulher, como mãe curada e curar toda a sua geração. Aleluia, Jesus. Ah, Senhor, que fonte linda o Senhor liberou para nós hoje. Que acesso lindo o Senhor liberou para nós hoje. Entra, Senhor, neste coração, nesta vida, nesta alma, Pai. E traga, Senhor Jesus, a luz. Tudo aquilo, Senhor, que está ainda oculto. Em nome de Jesus. E amém. Amém? Se você crê nessa palavra, recebe ela no seu coração. E eu declaro e profetizo que essa semente vai germinar e brotar. E que lindos frutos nascerão dessa árvore. E que nós possamos celebrar juntas por cada fruto, por cada riso, por cada contemplação, por cada alegria. Não é sobre alguém, é sobre um dom. Não é sobre poços humanos, mas é sobre fontes de água viva, da palavra viva e eficaz que o próprio Cristo revelou a nós. Amém? Fica com Deus. Um beijo grande no seu coração. Quem falou com você foi Rúbia Barbosa.